Bom dia, vamos dar início à nossa 77ª sessão ordinária da primeira Câmara de Julgamentos, hoje com a presença por videoconferência do conselheiro Fernando Vaz, representando a FIEPA, conselheira Regina, aqui na sala de sessões da ACP, representando a ACP, conselheiro Pedro e eu, conselheira Josiane, na presidência, ambos representando a Secretaria da Fazenda, e também o Procurador do Estado, Dr. José Galhardo Carvalho, aqui representando a Procuradoria-Geral do Estado. Secretariando nossa sessão, servidor do TAF, Márcio Pinheiro. Nossa pauta de hoje, nós vamos discutir processos relacionados à cobrança do diferencial de alíquota. Todos os recursos têm essa mesma matéria. Mas vamos iniciar pelo recurso voluntário 21.257, a empresa Bamac, S.A., Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, processo de minha relatoria, comparecer nos autos do Dr. José Galhardo. Eu vou fazer a leitura do relatório. Esse presente processo sobre o auto de infração lavado em 22 de abril de 2022, com a seguinte ocorrência. O sujeito passivo deixou de recolher o ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual relativa à operação com mercadoria destinada a consumidor final, relativamente ao DANF 566/18, cujo destinatário é a empresa não contribuinte do ICMS. Infringência nos dispositivos da Constituição Federal de 1988, combinado com a Lei 8.315 de 2015, que é a lei estadual, dispositivos do regulamento do ICMS e do convênio ICMS número 236 de 2021. Penalidade aplicada, 40%, previsto no artigo 78, inciso 1, a linha E, da Lei 5.530 de 1989. Trata-se de lançamento tributário decorrente de ação de fiscalização de trânsito de mercadorias realizada em 18 de março de 2022. O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração e apresentou impugnação, arguindo a nulidade da autuação, tendo em vista a decisão do STF no julgamento do recurso extraordinário 1287/019, afeto à sistemática de repercussão geral, que definiu a obrigatoriedade de lei complementar para definir o regramento e instituição do ICMS, e que a lei complementar número 190 de 2022 previu expressamente a observância obrigatória do lapso da noventena, sendo que o TAD foi lavrado em data anterior à vigência legal. Aduz ainda que obteve decisão judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de suspender a exigibilidade do ICMS de FAO em relação ao impugnante durante todo o ano de 2022 em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. O julgador singular concluiu pela improcedência do auto de infração, declarando indevido crédito tributário em razão da decisão judicial no mandado de segurança e recorreu de ofício ao TAF desta decisão. Entretanto, na análise feita pelo TAF, a decisão de primeira instância foi anulada com a seguinte indicação no voto condutor, que a decisão judicial não indica tratar-se de questionamento sobre o auto de infração que está em discussão, nem determina o seu cancelamento. No entendimento, então, do conselheiro relator, a decisão judicial proferida em data posterior ao início da ação fiscal não tem o condão de afastar a exigência tributária descrita no auto de infração, não havendo, portanto, motivação para a decisão singular objeto do recurso de ofício. Assim, a decisão de primeira instância foi anulada, os autos retornaram à julgadoria e a julgadoria juntou alguns expedientes relativos ao processo judicial da empresa, registrando que a empresa é de fora do Estado, é o estabelecimento remetente de fora do Estado, que está sendo cobrado, e a julgadoria de primeira instância proferiu nova decisão, concluindo pelo indeferimento da impugnação, com fundamento no artigo 26, inciso 5, da Lei 6.182, de 1998, indicando ter recebido orientação do setor competente no sentido de observar que o sujeito passivo impetrou o mandado de segurança, requerendo a suspensão da exigibilidade do DIFAL relativo ao período autuado, sendo que tal mandado teve seus efeitos suspensos conforme decisão exarada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância e apresentou recurso voluntário,
atendendo aos requisitos legais. A recorrente contesta a decisão singular, indicando que o mandado de segurança não busca anulação do processo tributário em discussão, pois quando de sua impetração sequer existia a referida autuação, de maneira que não é possível falar em ação judicial que tenha o mesmo objeto da impugnação, inexistindo identidade entre o objeto do mandado de segurança e o objeto da impugnação. Nesse sentido, traz cópia da petição inicial do mandado de segurança e, no mérito, aduz que as ações de inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, de números 7.066, 7.078, 7.070, na decisão houve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar 190 de 2022, determinando que a incidência do DIFAL só poderia ocorrer após 90 dias da publicação da referida lei, haja vista que a publicação somente se deu em 4 de janeiro de 2022, somente produzindo efeitos a partir de 5 de abril de 2022. Assim, requer a anulação do auto de infração pela garantia constitucional da anterioridade nonagesimal. Os autos foram encaminhados ao TAF, na forma regimental distribuídos ao Procurador do Estado, Dr. José Galhardo Carvalho, que apresentou o seu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário, no sentido de anular a decisão de primeira instância, a fim de ser analisado o mérito da impugnação, por inexistir identidade entre a impugnação e a ação judicial. Na sequência, os autos foram distribuídos à conselheira relatora, este é o relatório. Com a presença do Dr. José Galhardo, eu peço sua manifestação. Excelência, eu poderia analisar os autos só para ver aqui a data. Eu acho que é no primeiro volume. É 18 de março, né? Eu queria retificar meu parecer e opinar pela improcedência em razão da lei complementar, né, que 190, que ela passar pelo Supremo, ela só passa a vigorar a partir de 5 de maio. Então, eu gostaria, na verdade, é 5 de maio, conforme a última decisão do Supremo agora, em seu notícias. Então, eu queria retificar pela improcedência do auto de infração. Obrigada, doutor Galhardo. Este auto de infração já veio para análise da primeira Câmara de Julgamentos, onde houve a anulação da decisão de primeira instância. O sujeito passivo é domiciliado fora do Estado do Pará e foi autuado na condição de remetente de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. A autuação, o auto de infração, ele foi lavrado... O auto de infração está lavrado em abril, mas a ação fiscal que o originou é de 18 de março de 2022. E o sujeito passivo tem uma ação judicial na qual ele reclama a impossibilidade de ser cobrado o ICMS diferencial de alíquota no período anterior à vigência da Lei Complementar 190 de 2022. Então, a primeira decisão foi no sentido de cancelar o auto em razão da existência do mandado de segurança, mas não havia decisão definitiva, e a segunda decisão de primeira instância foi no sentido de não analisar o mérito, por causa do mandado de segurança, tendo o julgador de primeira instância entendido que o contribuinte questionava no mandado de segurança a mesma matéria da impugnação administrativa. Então, na primeira manifestação, né, zerada pelo doutor Galhardo, entendeu pela necessidade de que o julgador analisasse o mérito, como o tribunal, na verdade, já havia tomado essa decisão de que fosse analisado o mérito da impugnação. E, ainda assim, a julgadoria não o fez. A questão do diferencial de alíquota, ela tem sofrido várias demandas judiciais e o STF tem firmado o convencimento e, aos poucos, a gente vai amadurecendo o entendimento a respeito do alcance do diferencial de alíquota a partir da Emenda Constitucional 87 de 2015 e o desdobramento nas legislações dos estados e também na legislação de abrangência nacional, que é o caso da lei complementar. Como no mérito nós já temos a compreensão de que a autuação não deve ser mantida,
Entendemos, e aí eu concordo com a manifestação do doutor Galhardo na presente sessão, de que não haveria necessidade de voltar o processo para a primeira instância, dentro daquela lógica de que é preciso, de que não haja supressão de instância, é preciso que a primeira instância analise, somente depois do tribunal. No entanto, há uma disposição, inclusive, expressa na legislação estadual, no artigo 71, parágrafo 3º da Lei 6.182, de que, quando for possível analisar no mérito de forma favorável ao sujeito passivo, que não se declarará a nulidade do ato. Então, nesse sentido, a gente pode analisar o mérito. Considerando as decisões do STF, e aí várias decisões foram tomadas a partir de 2016, mas o que seria mais relevante para a gente tratar aqui, e que é o que é trazido pela defesa, efetivamente, a decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade 5469, ela analisava especificamente o convênio ICMS 93 de 2015, cujas disposições foram praticamente todas replicadas na legislação estadual. Mas o STF decidiu, na análise dessa ação de inconstitucionalidade, que era necessário ter uma lei complementar para dispor sobre normas gerais, em razão dessa mudança na Constituição Federal com a emenda 87 de 2015. Então, naquilo que a Constituição inovou, era necessário que lei complementar definisse e somente depois os estados poderiam efetivar essa cobrança. Mas o STF modulou os efeitos para não haver prejuízo maior aos estados, que já vinham fazendo a cobrança com base em leis estaduais. Modulou os efeitos para que até dezembro de 2021 essa cobrança pudesse ser efetuada nos termos das legislações estaduais, e distrital também. A lei complementar que dispôs sobre as normas gerais, ela só foi editada, foi publicada em janeiro de 2022. E isso gerou uma discussão sobre o efeito dela, se seria imediato, se precisaria aguardar a período de 90 dias, a anterioridade nonagesimal, ou mesmo se ela só poderia ser aplicada em 2023. E o STF também já decidiu sobre isso, nas ADIs 7.066, 7.070, 7.078, em relação à anterioridade nonagesimal. E mais recente, já agora em 22 de outubro de 2025, o STF novamente se debruçou sobre o tema, na análise do tema de repercussão geral 1266, considerando válida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços consumidor final não contribuinte do imposto, a partir de 4 de abril de 2022, conforme artigo 3º da Lei Complementar 190 de 2022, reconhecendo a constitucionalidade das leis estaduais e distrital que regulamentaram a cobrança, editadas após a emenda constitucional 87 de 2015 e antes da referida lei complementar, mas com produção de efeitos a partir da vigência da lei complementar naquilo que for compatível. Então, ficou um período entre as decisões do STF, e aquilo que foi positivado. Então, o STF determinou que até dezembro de 2021 valeriam plenamente todas as legislações estaduais, mas que a partir daí dependeriam de uma lei complementar. E a lei complementar só produzir efeitos a partir de 4 de abril de 2022. Então, nesse período, pelo próprio teor das decisões do STF, não é possível que o Estado, no caso o Estado do Pará, efetue a cobrança do diferencial de alíquota contra o remetente, que é a autuação que estamos analisando. Esses argumentos foram todos trazidos pela defesa, então a minha análise no processo é no sentido de dar razão à defesa como foi apresentada e reformar a decisão de primeira instância. Essas são as informações que acredito mais relevantes relativas ao recurso voluntário 21.257. O processo, então, está em discussão. Conselheiro Fernando, tem alguma consideração? Não, presidente. A não ser que toda a dedução
absolutamente válida, a meu entender. Tá bem. Conselheira Regina, alguma consideração? Presidente, compreendi perfeitamente que nós podemos avançar para julgar entendimento. É necessário voltar para uma aplicação. Claro que a gente tem informações reiteradas para detalhar. Uhum. Compreendi perfeitamente. Conselheiro Pedro, alguma consideração? Presidente, também no mesmo sentido de que do início de janeiro de 2022 até 4 de abril de 2022 não era possível a cobrança do ICMS de FAO não contribuinte em cima do remetente, então entendo que não é a autuação não é procedente. Não havendo mais dúvida, então, em relação ao processo, vamos ao voto relativo ao recurso voluntário 21.257, pelas explicações que foram trazidas. Eu vou passar a parte dispositiva, votando pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância e declarar a improcedência do auto de infração. Conselheira Regina, como vota? Acompanhe o voto da conselheira relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho o voto da senhora relatora. Conselheiro Pedro, como vota? Acompanho o voto da relatora. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 21.257. Vamos passar ao próximo item da nossa pauta, que é um recurso de uma autuação semelhante, mas tem algumas particularidades. Vou fazer a leitura do relatório, o processo também é de minha relatoria. É o recurso voluntário 21.417, a empresa é Datem, ou Datem Tecnologia Limitada. Havia indicação de parecer da doutora Bianca Ormandes, mas, na verdade, no processo, há dispensa em razão do valor do crédito tributário, a dispensa do parecer. Mas há uma questão também de inscrição em dívida ativa, e, se for o caso, vou pedir a manifestação do doutor José Galhardo. Vou fazer a leitura do relatório. Verso presente processo sobre o auto de infração lavrado em 28 de fevereiro de 2022, com a seguinte infração. O sujeito passivo deixou de recolher o ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual relativa à operação com mercadoria destinada ao consumidor final, não contribuinte do ICMS, referente ao default de mercadorias descritas na nota fiscal relacionada nos autos. Infringência na Lei 5.530, na Lei Estadual 8.315, de 2015, dispositivos da Constituição Federal e do Regulamento do ICMS. Penalidade aplicada, 40% sobre imposto. Aqui, a autoridade atuante indicou o artigo 78, inciso 1, a linha D, da Lei Estadual 5.530, de 1989. O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração e apresentou impugnação mediante remessa postal. Os autos foram encaminhados à julgadoria de primeira instância após inscrição do crédito tributário em dívida ativa, porque entendeu-se que a impugnação era intempestiva. E houve a decisão da julgadoria de primeira instância pelo indeferimento da impugnação, em razão da... Não foi nem em relação à intempestividade, mas com fundamento no artigo 26, inciso 5, da Lei 6.182, de 1998, considerando que o sujeito passivo propôs ação judicial com o mesmo objeto da impugnação administrativa. O sujeito passivo foi notificado da decisão singular e apresentou recurso voluntário, alegando que o recurso era tempestivo e que a impugnação também seria tempestiva. Indicou que a decisão de primeira instância entendeu não caber análise de mérito, em razão do mandado de segurança impetrado. Entretanto, ele diz que o mandado de segurança tem natureza preventiva e não diz respeito à autuação. Logo, há necessidade de análise de mérito no âmbito administrativo. Aduz que a cobrança efetuada pelo fisco é ilegal, porque não observa a exigência de previsão em lei complementar para que a cobrança do DIFAL nessas operações possa ser instituída e porque não observa a correta fórmula de cálculo de FAO com a observância dos convênios instituidores do próprio regulamento do ICMS do Estado.
que o ICMS de FAO não pode ser validamente exigido antes da edição de uma lei complementar nacional que regulamente a emenda constitucional 87 de 2015, sob pena de afronta a dispositivos constitucionais. Aduz que o assunto foi objeto de decisão proferida no plenário do STF e decidiu que a cobrança é inconstitucional devido à ausência de lei complementar. O direito passivo também faz indicação sobre outra decisão do STF, na ADI 5469, em que o STF também decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem edição de lei complementar. Aduz também que os conselheiros do TAF devem observar os precedentes judiciais, nos termos do artigo 42 da Lei 6.182, de 1998, e reclama ainda que, se não for esse o entendimento do tribunal, que deve ser reduzida a base de cálculo, com base em convênios ICMS, como é o caso do convênio 26 de 2003. Na sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira com a dispensa de parecer do procurador, como disse, em razão do valor do crédito tributário. E aqui há uma discussão sobre essa questão das decisões do STF, e também há uma questão da inscrição em dívida ativa do crédito tributário, e já antecipo que entendo que foi indevida desde o início, porque a impugnação foi encaminhada pelos Correios e o órgão preparador não considerou a data de postagem, né? Houve um equívoco na contagem dos prazos, e no mérito, o contribuinte tem razão naquilo que alega, então é possível, no meu entendimento, fazer um julgamento analisando o mérito, igualmente como o anterior, não anular a decisão de primeira instância, porque não analisou o mérito, mas fazer análise de mérito e já considerar o auto improcedente com a mesma fundamentação do recurso anterior. E pergunto se o doutor José Galhardo tem alguma consideração adicional a trazer. Não, presidente, pelo que está entendido aí no relatório, é que a autuação ela é período em que ainda não vigou a 190, né, por conta do princípio da de mão. Então, entendo que deve ser a mesma solução que foi dada ao processo anterior, em procedência. Obrigada. Bem, então, na leitura do relatório, eu já até antecipei que o processo guarda semelhança com o recurso anterior. A diferença, efetivamente, é a existência da inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Isso requer um procedimento posterior ao julgamento, que é uma comunicação do tribunal para que o setor competente da Secretaria da Fazenda, que é a coordenação de controle de dívida ativa, efetue o cancelamento da inscrição em dívida, comunique à Procuradoria-Geral do Estado a respeito do assunto, e fazendo até uma indicação de que esse crédito tributário está, apesar de inscrito em dívida ativa, ele está suspenso por força de decisão judicial. Então, naquele mesmo processo em que o contribuinte reclamava a impossibilidade de a Fazenda Estadual fazer cobrança do ICMS, há uma decisão no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Isso entendo que não nos impede de analisar o mérito da autuação, justamente porque já tenho a compreensão de que o mérito no mandado de segurança é diferente do mérito discutido no auto de infração, embora ambos tratem da cobrança do diferencial de alíquota. Adentrando ao caso concreto, a ação fiscal foi realizada no dia 21 de janeiro de 2022, e o auto de infração lavrado já em fevereiro, somente em fevereiro de 2022, mas ambos no período anterior àquele em que já há decisão do STF indicando que, diante da ausência de lei complementar, não seria possível a manutenção, a cobrança de ICMS, diferencial de alíquota, pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, a decisão do STF mais recente foi tomada agora em 22 de outubro de 2025, na discussão sobre o tema 1266, então houve uma reformulação em relação ao entendimento anterior, e que, digamos assim, pacificou o entendimento de que a cobrança do ICMS diferencial de alíquota, a partir da edição da Lei Complementar 190 de 2022,
que alterou efetivamente a Lei Complementar 87 de 1996, ela só tem validade, né? Ela só tem aplicabilidade a partir de 4 de abril de 2022, conforme disposição do seu artigo 3º. Diante dessas decisões e de outras decisões em ações de inconstitucionalidade analisadas pelo STF, entendo pela impossibilidade da cobrança feita nos termos do auto de infração contra o estabelecimento, né, autuado, que é o remetente das mercadorias objeto de cobrança. São operações interestaduais com destino a órgão da administração pública do Estado do Pará, e nesse período não havia possibilidade de exigência do tributo, porque ainda não se encontrava em vigor a Lei Complementar 190 de 2022. Então, essas são as informações também relativas a esse processo. Alguma consideração, conselheiros? Entendi perfeitamente. Como é matéria semelhante à anterior, né, podemos então encaminhar ao voto. Foi deferida? Foi indeferida, nesse caso aqui, porque o julgador entendeu que o objeto do mandado de segurança era idêntico ao objeto da impugnação administrativa. A lei estadual até dispõe, né, sobre isso. Se há uma discussão judicial sobre aquela matéria, não há por que o órgão administrativo se posicionar, né, para que não haja um conflito em relação a essas decisões. Mas, no caso concreto, a ação judicial, né, o mandado de segurança, ele é anterior à ação fiscal, então não é direcionada a esse processo. São questões que devem ser tratadas separadamente pelo órgão de julgamento administrativo. Bem? Apreciar do mérito, agora nós podemos avançar e apreciar. Sim, Calma. se for a favor do sujeito passivo, podemos superar essa questão. Bem? Conselheiro Pedro, uma consideração? Nenhuma manifestação, mesmo entendimento do recurso anterior, presidente. Conselheiro Fernando, alguma consideração? Não, perfeitamente compreendido. Então, caminhando para o voto, já na parte dispositiva, voto pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 21.417, para reformar a decisão de primeira instância e declarar a improcedência do auto de infração. Nós temos mais 2 autos de infração aqui, tratando do diferencial de alíquota, só registrando ao doutor José Galhardo, se houver necessidade de se ausentar. A conselheira Regina está pontuando e faltou a coleta dos votos, né? Na forma regimental, a necessidade de que o conselheiro se manifeste expressamente. E como a gente já tinha votado o outro, eu acabei entendendo que a gente já tinha feito a concordância por unanimidade, mas, né, meu voto, então, é pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 21.417. Peço o voto da conselheira Regina. Acompanhe o voto da conselheira. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Pedro? Eu também acompanho o voto da relatora. Agora sim, temos a decisão à unanimidade pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 21.417. Presidente, aproveitando, né, o desafazer, peço licença para a sessão, desejo a todos uma boa sessão e uma boa semana. Obrigada. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa pauta. Temos o recurso voluntário 21.219. A empresa é HCP Recoepta, Indústria e Comércio. Processo também de minha relatoria. Verso do presente processo, bloco de infração lavrado em 3 de março de 2023, que já tem uma diferençazinha em relação aos 2 outros, tá? Em virtude da infração tributária seguida transcrita. O sujeito passivo deixou de recolher ICMS, correspondente à diferença entre as alíquotas interna e estadual, relativa à operação com mercadoria destinada a consumidor final, referente ao DANF, aos DANFs 4842, 4816, 4830 e 4831, com mercadorias destinadas à pessoa jurídica não contribuinte do ICMS. O sujeito, a autoridade autuante faz um complemento aqui na descrição da ocorrência, indicando que
Apesar de a empresa remetente ser optante do Simples Nacional, o artigo 12, parágrafo 1º, inciso 13, a linha H, da Lei Complementar 123 de 2006, exclui do regime de tratamento diferenciado o recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquota. Devido ao exposto, foi lavrado este termo, cobrando o diferencial devido. Vigência nos dispositivos da Lei 5.530, 8.315, dispositivos da Constituição Federal de 1988, Regulamento do ICMS e Lei 6.182, de 1998. Penalidade aplicada a 40% sobre o valor do imposto, indicada no artigo 78, inciso 1, a linha D, da Lei 5.530, de 1989. Trata-se de lançamento tributário decorrente de ação de fiscalização de trânsito de mercadorias realizada em 22 de janeiro de 2023. O sujeito passivo foi cientificado de auto-infração e apresentou impugnação, tendo o julgador singular concluído pela procedência do auto de infração, declarando devido o respectivo crédito tributário. Afastou os argumentos de nulidade do lançamento e, no mérito, aduz que a alteração introduzida na Constituição Federal de 1988, pela emenda 87 de 2015, mudou a dinâmica de cobrança do ICMS quando relacionada à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, e que a Lei nº 8.315 de 2015, Lei Estadual, disciplinou a cobrança no âmbito do Estado do Pará, no exercício da competência concorrente com a União, conforme artigo 24, inciso 1 e parágrafos 1º e 3º da Constituição Federal de 1988. Assim, cabível a exigência do diferencial de alíquota, sendo responsável pelo recolhimento do imposto devido o remetente das mercadorias, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, de acordo com a previsão contida no artigo 150, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º, inciso 1, da Lei 8.315 de 2015. O julgador de primeira instância complementa seu convencimento com a indicação de que, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 190 na Lei Complementar 87 de 1996, não há mais que se falar em inexistência de lei complementar, como arguiu a defesa. O sujeito passivo foi cientificado da decisão singular e interpôs recurso voluntário reiterando os argumentos trazidos na impugnação apresentada anteriormente. Alega, então, o sujeito passivo em recurso a nulidade do auto de infração por vício na capitulação, indica a ausência de assinatura de uma autoridade fiscal e que o consumidor final foi reconhecido como não contribuinte nos termos da súmula 432 do STJ. No mérito, argumenta que a cobrança do TIFAL para empresas optantes do regime do Simples Nacional foi afastada pelo STF nos autos da ação de inconstitucionalidade 5469 e por decisão do recurso extraordinário 1.277.019, que indica a necessidade de lei complementar para a cobrança do TIFAL. Identifica ainda que a Lei Complementar número 123 de 2006 não prevê a aplicação do diferencial de alíquota nas operações interestaduais realizadas por contribuintes optantes do Simples Nacional. Os autos foram, então, encaminhados ao TAF e distribuídos a esta conselheira relatora com dispensa do parecer do Procurador do Estado, em razão do valor do crédito tributário. Temos, então, um processo que também exige a cobrança do diferencial de alíquota de empresa remetente, situada fora do Estado do Pará, em relação à remessa para consumidor final não contribuinte do ICMS. O julgador de primeira instância declarou a procedência do auto de infração, rebateu os argumentos de defesa, e o sujeito passivo, então, reitera esses argumentos para que o tribunal analise. Como mencionei anteriormente, a discussão sobre o diferencial de alíquota a partir da emenda constitucional 87 de 2015, houve várias discussões no âmbito do STF. Várias discussões no âmbito do STF e que algumas delas
guardam pertinência, na verdade, com a matéria. Nesse caso aqui, diferente dos casos anteriores, estava dando uma interferência aqui, eu interrompi, tá? Para a gente ver onde é que estava vindo. Diferente dos casos analisados anteriormente, a discussão aqui não tem a ver com a anterioridade da Lei Complementar 190, né, que já ficou definida que realmente há anterioridade nonagesimal, e a Lei Complementar 190 só produziu efeitos a partir de 4 de maio de 2022. Aqui, a ação fiscal é de 2023, então foge dessa discussão. A discussão principal aqui é no sentido da indicação de que o remetente é optante do Simples Nacional, situação que é conhecida pela fiscalização, tanto que a fiscalização descreveu na ocorrência de que a Lei Complementar 123 de 2006 já prevê, né, que o contribuinte optante do Simples Nacional ele deve recolher o diferencial de alíquota do ICMS, indicando a autoridade atuante com fundamento no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 13, a linha H da Lei Complementar 123 de 2006. De fato, o dispositivo mencionado pela autoridade fiscal atuante, ele consta da Lei Complementar 123 de 2006 e está listado como parcelas do ICMS que devem ser recolhidas fora do regime do Simples Nacional. A análise que fiz em relação à legislação do Simples Nacional, ela é de 2006, portanto, não tratou e nem foi alterada em razão da Emenda Constitucional 87 de 2015, ela traz essa indicação aos contribuintes do Simples, na sua linha H, tem a seguinte redação. Vou confirmar aqui o inciso. O artigo 13, né, da Lei Complementar 123 disciplina quais os impostos e contribuições deverão ser recolhidas pelo contribuinte do Simples Nacional mediante documento único de arrecadação. E aí tem os tributos e contribuições federais e o ICMS também está contido no caput do artigo, nos incisos do caput do artigo 13. No parágrafo 1º desse artigo 13, faz a indicação da não incidência do recolhimento nessa forma, que seja a forma englobada, dos seguintes impostos ou contribuições devido na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. E no inciso 13, vem a indicação do ICMS devido à linha H nas aquisições em outros estados, no Distrito Federal, de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do ICMS, do recolhimento do imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Então, essa linha H, ela traz esse comando para as aquisições de mercadorias. Então, aos optantes do Simples Nacional que adquirirem mercadorias, eles estão sujeitos ao recolhimento do ICMS pelas regras da legislação estadual. Mas a cobrança que foi introduzida pela Lei Complementar, pela Emenda Constitucional 87, ela faz a indicação de que quem efetuará o pagamento será o remetente. E a Lei Complementar 190 trouxe essa mesma indicação, é o remetente quem vai fazer o recolhimento. Então, há uma incompatibilidade entre o que pretende a fiscalização e aquilo que está disposto na Lei Complementar 123, que definiu a forma de recolhimento aos contribuintes optantes do Simples Nacional.
E essa indicação de que o optante do Simples Nacional, nas suas remessas, nas saídas, com destino a consumidores finais não contribuintes do ICMS, ela não está contemplada na Lei Complementar 123 de 2006 e também não foi introduzido nenhum dispositivo nesse sentido na Lei Complementar 87 de 1996. Então, como os contribuintes do Simples Nacional têm um regramento todo definido, né, na Lei Complementar 123 de 2006, e isso, inclusive, a partir de uma disposição constitucional que determina que aos contribuintes, às micro e pequenas empresas, será dado um tratamento diferenciado nos termos da legislação, essa legislação é a Lei Complementar 123. Então, diferentemente do que foi trazido pela fiscalização e pelo julgador singular, entendo que a Lei Complementar 87, com as alterações que foram introduzidas em 2022, não trouxeram dispositivo para permitir a cobrança do estabelecimento remetente. E falo isso também porque o convênio ICMS 93 de 2015, que tentou disciplinar, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, a cobrança do DIFAL, após a emenda constitucional 87 de 2015, ela trouxe expressamente uma disposição de que aquela legislação se aplicava aos contribuintes optantes do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino. Essa disposição da cláusula 9ª foi declarada inconstitucional pelo STF, com a indicação de que somente lei complementar poderia dispor sobre a matéria, e a lei complementar, que foi editada em 2022, ela não trouxe essa indicação expressa em relação ao contribuinte optante do Simples Nacional. E o convênio que sucedeu, o convênio 93, que é o convênio ICMS 236 de 2021, ele passou a disciplinar os procedimentos para serem observados nas operações e prestações que destinem mercadorias e bens a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, revogando o convênio ICMS 93 de 2015, mas não trouxe essa disposição. Então, não houve essa indicação clara dos estados, né, representados pelas reuniões do CONFAS, no sentido de estender essa obrigatoriedade aos contribuintes optantes do Simples Nacional, na condição de remetentes. Tá? Então, eu penso que não há previsão legal para a exigência na forma que foi trazida pela fiscalização. Dessa forma, eu entendo pelo acolhimento das razões de defesa do sujeito passivo e que seu recurso voluntário deva ser provido. Então, são essas as indicações relativas ao recurso voluntário 21.219, que traz essa particularidade em relação à tributação dos contribuintes do regime do Simples Nacional. E fico aqui à disposição para algum esclarecimento relativo ao processo que aqui se encontra. Conselheiro Fernando, alguma consideração? Nenhuma, presidente. Entendo que o voto apresentado pela senhora está compatível com a realidade dos autos. Conselheira Regina, alguma consideração? Não, presidente, estou satisfeito com o relatório e as demais informações. Conselheiro Pedro, alguma consideração? Presidente, eu compartilho do entendimento, diferente dos recursos anteriores, o fato gerador aqui deste recurso é de 22 de janeiro de 2023, então, que não tem aplicabilidade à questão da não vigência da lei, já estava em vigor a Lei Complementar 190, mas, diferentemente do que postula o julgador, não há na Lei Complementar 190 a previsão de cobrança do remetente quando este é do Simples Nacional. Era necessário que houvesse também, ao meu entender, uma previsão na Lei Complementar 123 de 2006, na qual não há
essa previsão no momento em que o contribuinte seja o remetente, apenas quando este é do Simples Nacional, mas está adquirindo essas mercadorias. No auto de infração, então, como a cobrança é em cima do remetente, não vejo como imputar essa responsabilidade devido à ausência de previsão na legislação, de forma que entendo que a previsão da Lei Complementar 190, alterando a Lei Candir, não dispõe expressamente sobre isso e não permite a cobrança pelo estado de destino, no caso, em apreço. Então, compartilho, a meu ver, também o entendimento de não procedência da autuação. Obrigada, conselheira. Então, esclarecidos os fatos relativos ao recurso voluntário 21.219, vamos ao voto e eu vou à parte dispositiva, votando pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 21.219, reformando a decisão de primeira instância e declarando a improcedência do auto de infração. Conselheira Regina, como vota? Eu voto da conselheira relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Pedro, como vota? Eu também acompanho o voto da relatora. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 21.219. Está reformada a decisão de primeira instância, declarar a improcedência do auto de infração. Na nossa pauta de hoje, concluímos, então, o julgamento relativo ao recurso 21.219, falta apenas a leitura de ementa. Nossa pauta ainda tem o recurso voluntário 22.699, empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia, processo também de minha relatoria, que também se reporta ao diferencial de alíquota, mas nesse caso o contribuinte autuado é sediado no estado do Pará, então aqui ele é adquirente das mercadorias. O auto de infração foi lavrado em 23 de janeiro de 2023, com a seguinte descrição: o sujeito passivo deixou de recolher ICMS relativo à operação oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso e consumo do estabelecimento. Refere-se ao DANF 32.620, para um destinatário que se encontra na situação fiscal de ativo não regular. Assim foi feita a lavratura do termo, cobrando antecipadamente o imposto devido. Infringência nos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, e da Lei Estadual também 8.315, de 2015, Constituição Federal de 1988, dispositivos do Regulamento do ICMS, da Lei 6.182, de 1998, e também da Instrução Normativa CEFA número 13, de 2005, que define a situação de ativo não regular. Finalidade aplicada, artigo 78, inciso 1, a linha D, item 1, da Lei 5.530, de 1989, 40% sobre o valor do imposto. O sujeito passivo foi notificado do auto de infração e apresentou impugnação. Julgadoria de primeira instância proferiu decisão concluindo pela procedência do auto de infração, indicando que o sujeito passivo não apresentou prova de pagamento dos autos de infração que ensejaram a situação fiscal de ativo não regular, que não houve apreensão de mercadorias do impugnante. Aduz que não há correlação da autuação com o precedente firmado pelo STF no recurso extraordinário 598.677, tema 456, e que o fato imponível se dá na data da saída do produto do estabelecimento remetente, sendo que o prazo de vencimento do tributo se dá após a ocorrência do fato gerador. Quanto ao argumento de existência de decisão judicial nos autos do agravo de instrumento, afirma o julgador singular que a decisão foi prolatada em 27 de fevereiro de 2022, após a lavratura do auto de infração, não havendo efeito ex tunc de sua aplicabilidade. O sujeito passivo foi notificado da decisão de primeira instância e apresentou recurso voluntário encaminhado pelos Correios.
A ciência do sujeito passivo da decisão de primeira instância foi no dia 9 de fevereiro de 2024, e o expediente foi protocolado nos Correios no dia 20 de março de 2024, portanto, após o prazo de 30 dias previsto na legislação para interposição do recurso voluntário. Em decorrência do não pagamento do crédito tributário e não apresentação do recurso voluntário dentro do prazo legal, os autos foram encaminhados à Coordenação de Controle de Dívida Ativa para inscrição do crédito tributário em dívida ativa, que foi efetivada em 29 de abril de 2024. Os autos, então, foram encaminhados ao TAF para análise. No recurso voluntário, o sujeito passivo alega que efetuou por pagamento do crédito tributário objeto do auto de infração no período fiscal competente, que se encontra adimplente em relação à Fazenda Estadual, de acordo com a certidão especial de regularidade de natureza tributária juntada à impugnação, que não cabe antecipação tributária do DIFAL como sanção de natureza política por suposto inadimplemento de tributo, que a decisão judicial prolatada em 27 de fevereiro de 2023, nos autos do agravo de instrumento em ação ajuizada pela empresa contra a Fazenda Estadual, e que a jurisprudência do TAF favorável à recorrente em matéria idêntica. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso voluntário para que seja reformada a decisão de primeira instância a fim de julgar o auto de infração totalmente improcedente. Os autos foram encaminhados ao TAF e, na forma regimental, distribuídos a esta conselheira relatora com dispensa de parecer do procurador do Estado nos termos previstos na legislação. Em relação a este processo, como eu mencionei anteriormente, embora se trate de diferencial de alíquota, mas aqui ele se encontra, o autuado se encontra na condição de destinatário, consumidor final, contribuinte do ICMS. E a fiscalização efetuou o lançamento em decorrência do sujeito passivo se encontrar na situação fiscal de ativo não regular. Essa é uma autuação até recorrente que temos analisado aqui no tribunal. Sabemos que a legislação estadual disciplina dessa forma que o imposto relativo às operações de entrada será recolhido de forma antecipada, e essa previsão já consta da Lei 5.530, no seu artigo 2º, parágrafo 3º, com redação alterada em dezembro de 2021, e a indicação sobre vencimento, ela deve ser disciplinada por ato do Poder Executivo, que no caso nós temos o regulamento do ICMS. No regulamento do ICMS, há disposição sobre datas de vencimento para recolhimento do ICMS em relação ao diferencial de alíquota. A legislação, o regulamento, estabelece que o recolhimento pode ser feito no dia 10 do mês seguinte à entrada, mas se o contribuinte estiver na situação de ativo não regular, ele deve efetuar esse recolhimento no momento da entrada em território paraense. A situação de ativo não regular é definida na Instituição Normativa 13, de 2005, e pela situação de débito, e foi demonstrada nos autos que o sujeito passivo tinha, na data da ação fiscal, débitos inscritos em dívida ativa, então, preenchendo o requisito estabelecido na Instituição Normativa número 13, de 2005. Sabemos que não cabe aos órgãos de julgamento administrativo analisar a validade ou constitucionalidade da legislação estadual. Então, a regra seria, efetivamente, aplicar a legislação estadual e manter a autuação nos termos que foram trazidos pela fiscalização. Ocorre que o sujeito passivo, além desse questionamento sobre a validade da legislação estadual, e o sujeito passivo até traz a discussão sobre o tema 456, que não tem efetivamente pertinência com o diferencial de alíquota, mas ele o faz no sentido da exigência antecipada do tributo. Mas o que o sujeito passivo traz de mais relevante é decisão judicial que lhe foi favorável, no sentido de que a Fazenda não possa exigir o recolhimento desse tributo por ocasião da entrada em território paraense. O sujeito passivo trouxe essa informação na impugnação. São 2 ações judiciais que o sujeito passivo tem,
duas decisões favoráveis, são decisões em liminar, mas que não são decisões definitivas, mas são decisões que impedem a Fazenda Pública de efetuar esse lançamento tributário, e essas decisões elas foram proferidas em momentos diferentes, né? São ações diferentes em momentos diferentes. E o julgador de primeira instância analisou apenas uma das ações. O fundamento do julgamento de primeira instância foi apenas de uma das ações, que foi a segunda ação judicial, cuja decisão favorável ao sujeito passivo efetivamente é posterior à ação fiscal. Mas o sujeito passivo tinha uma ação anterior com uma decisão favorável em data anterior à ação fiscal. E com base nessa decisão judicial, que foi proferida no agravo de instrumento, não é no agravo de instrumento, é no embargo de declaração. São duas ações e eu confundi. A ação que respalda o sujeito passivo, ação judicial, que respalda o sujeito passivo na data da ação fiscal, foi uma decisão proferida em embargos de declaração no processo, eu vou indicar aqui o número do processo, 083-5088-06 de 2022, sequência 8.14.0301, e a decisão é para que a Fazenda Estadual se abstenha de reter novas mercadorias da autora quando motivadas exclusivamente pela cobrança de tributos, manifestando o magistrado o seu entendimento pela impossibilidade de apreensão de mercadorias em face de ação fiscal que objetiva o recolhimento do ICMS por ocasião da entrada de mercadoria em território paraense em decorrência da situação fiscal de ativo não regular. Essa decisão foi proferida em 27 de fevereiro de 2023, portanto, anterior à autuação, que ela é de 2023. Só um minutinho que eu estou, de novo, misturando aqui o embargo de declaração com o agravo de instrumento. A autuação é de 23 de janeiro de 2023, a ação fiscal é de 12 de dezembro de 2022 e a determinação judicial no embargo de declaração que eu mencionei, ela é datada de 30 de junho de 2022 e ainda se encontra em vigor. Então, a partir de 30 de junho de 2022, as autuações que versarem sobre recolhimento antecipado por ocasião da entrada em território paraense, elas não devem ser mantidas. O tribunal já proferiu decisões nesse sentido, em favor da empresa hora recorrente, e ela traz isso no seu recurso, o tribunal já se manifestou sobre isso, e em alguns casos a julgadoria acabou por manter as autuações. Nesse caso específico, eu verifiquei que a análise do julgador foi apenas na ação judicial posterior à ação fiscal. Ele não percebeu que havia uma decisão judicial anterior. Então, nesse sentido, o argumento de defesa ele tem pertinência e deve ser acolhido até para manter o entendimento que já foi firmado aqui nesta Câmara mesmo, pela improcedência do auto de infração, em razão da decisão judicial que determina que a Secretaria da Fazenda não realize apreensões para a cobrança da antecipação do ICMS na situação de ativo não regular. Nesse caso aqui, registrando também que, apesar de o recurso voluntário ser intempestivo e haver uma regra, né, no regimento interno, haver uma previsão, tanto na Lei 6.182, quanto no regimento interno do tribunal, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, né, ser feito o indeferimento liminar, não ser apreciado o recurso, existe essa previsão. No entanto, por analisar que o mérito é, de fato, favorável ao sujeito passivo, e para que o processo não saia do órgão administrativo para uma execução, e lá se tenha uma condenação ao Estado por manter uma autuação indevida, até porque há uma decisão judicial nesse sentido,
entendo que o tribunal deve fazer essa análise de mérito, analisando o recurso voluntário, dando conhecimento, dando provimento e determinando a coordenação de dívida ativa o cancelamento da inscrição que foi feita em razão da apresentação intempestiva do recurso voluntário. Então, são essas questões trazidas relativas ao recurso voluntário 22.699. Conselheiros, alguma dúvida, consideração adicional? Presidente, a minha dúvida é sobre só encaminhamento, considerando que a não apreciação de primeira instância teria uma revisão do procedimento. Então, neste caso aqui, os argumentos de defesa desde a primeira instância já seriam suficientes para dar provimento à pretensão do sujeito passivo. Então, neste caso, eu entendo que a questão aqui é de conhecer mesmo o recurso que foi trazido pelo teor das suas alegações de defesa, que já estavam até na primeira instância, né, já estavam na impugnação, e analisando o mérito desse recurso e dar provimento. Há alguns casos em que, até mesmo inscritos em dívida ativa, se propõe a revisão de ofício, mas, na maioria dos casos, são por questões que sequer foram trazidas no recurso, mas porque se analisa alguma nulidade, se verifica uma nulidade, até pelas reiteradas decisões do tribunal, há determinadas questões que a gente já consegue verificar no auto de infração, seja porque ele não preencheu algum requisito, ou porque efetivamente tenha sobrevindo uma decisão, como é o caso das discussões do 1173, né, que as impugnações de recursos não traziam esse questionamento, mas como houve uma decisão do STF em relação àquela matéria, então houve uma deliberação administrativa para que todas as autuações relativas àquela situação fossem canceladas. Então, é uma questão que vem de ofício, né, por iniciativa da Fazenda. E aqui, não, os elementos trazidos pelo sujeito passivo, eles já são suficientes e são, na verdade, são eles que determinam a não manutenção da autuação. Por isso, eu entendo pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário. Conselheiro Fernando, alguma consideração? Presidente, pelo princípio da jurisdição una e havendo decisão judicial que converge para o entendimento do sujeito passivo, a própria intempestividade deve ser afastada, se eu entendi bem a questão. Portanto, voto com a presidente. Já me antecipo. Conselheiro Pedro, alguma consideração? Pelo que eu entendo, então, há uma decisão judicial favorável ao sujeito passivo, né, ativa no momento da ação fiscal, e determina a impossibilidade, né, da exigência com base na situação de ativo não regular. Então, nesse caso, a atuação ali realizada, existindo essa decisão judicial, concordo que a autuação não é procedente. Esse é o posicionamento que eu consigo tirar e concluir da narração da descrição da infração. Tá. Então, mais uma questão que foi trazida aqui no recurso é que, como o sujeito passivo ele tomou essa medida, né, como prevenção para evitar o recolhimento antecipado, né, evitar a exigência do recolhimento antecipado por ocasião da entrada em território paraense, ele trouxe desde a primeira instância essa indicação de que não efetuou o recolhimento antecipado porque tem respaldo em decisão judicial e que fez o recolhimento dentro daquele prazo que o regulamento estabelece, que é o dia 10 do mês seguinte à entrada. Então, esse é um argumento que nem precisa ser analisado, porque efetivamente a autuação naquele momento ela não era possível, não era permitida à Fazenda Estadual. Embora a legislação, embora a exigência esteja prevista na legislação, mas para aquele contribuinte, naquela data,
a Fazenda não tinha essa possibilidade de fazer por determinação judicial que, caso afasta a possibilidade de lançamento tributário. Bem, esclarecidas as questões, então, relativas ao recurso voluntário, eu vou proferir o voto na parte dispositiva, votando pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário, reformando, então, a decisão de primeira instância. Conselheira Regina, como vota? Eu voto da conselheira relatora. Conhecimento e provimento. Conselheiro Fernando, como vota? Pelo provimento do recurso voluntário. Conselheiro Pedro, como vota? Também voto pelo conhecimento e provimento, acompanhando o voto da relatora. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 22.699. Com isso, concluímos a nossa pauta da sessão de hoje. Em relação à leitura de